É engraçado, a gente tava falando aqui, o cérebro, a nossa mente prega umas armadilhas na gente, né? Aquilo que a gente tava falando de você focar no que você controla. Sim. E o nosso cérebro, ele tem tendência a focar no que não controla, justamente porque é uma armadilha, é um mecanismo de defesa dele. Porque se ele foca no que ele não controla, qualquer frustração tá vinculado aqui. Mas a banca mudou, mas aquilo aconteceu. E aí é um mecanismo de defesa do. É um mecanismo de defesa e às vezes acontece do concurseiro se ele dá mais valor para o que está acontecendo com outras pessoas ou para a opinião de outras pessoas do que ele mesmo. Isso aconteceu comigo, né? Mas eu não dei esse valor, mas aconteceu de vir uma mensagem como essa. Então, eu comecei a me preparar para taquígrafo. Na época, meu pai estava vivo. E o meu pai trabalhou na Câmara também, né, há alguns anos. E eu virei para ele, ele sabia o que era taquigrafia. Ele via lá o pessoal da taquigrafia e tudo mais. Então, eu falei com ele, pai, estou pensando em estudar taquigrafia para a Câmara. Ele riu. Falei, não, meu filho, vai fazer outra coisa, isso aí não é para você não, e não sei o que e tudo mais. E aí aconteceu um caso até bem emocionante, que eu passei muitos anos estudando sem aprovação, né? Só que errando muito, é o normal, quebrando né? a cara e tudo mais. E o meu pai achava meio que eu não ia passar nunca, que não ia dar certo e tal, né? Até porque eu reprovei a quinta série e aí meio que quebrou a expectativa dele. Fica o estigma. Né? Estigma, exatamente. Aí, eu estudando, fiz concurso para taquígrafo, não passei. Aí, eu não passei na prova prática da Câmara, fiz para taquígrafo do Senado, fiquei por uma questão na prova objetiva, estava super bem, mas você tinha que fazer os mínimos, a prova era subdividida, né? E você tinha que fazer um mínimo em cada sessãozinha. Né? E aí eu não fiz por uma questão, a nota geral que eu tinha me colocaria em terceiro ou quarto no concurso para analista do Senado, de taquigrafia, e eu não fiz. E aí, meu pai desenvolveu um câncer e foi internado já no final, câncer terminal, e eu fui lá no hospital, isso foi em janeiro de 2013, né? O concurso para o TST foi em 2012, né? E eu fiz para taquígrafo do TST, e nesse eu passei. O resultado, eu lembro até hoje, meu pai ainda estava lúcido nesse dia. No dia 2 de janeiro de 2013, saiu o resultado do concurso de taquígrafo do TST. Eu tinha ficado em 9º lugar. E eram 5 vagas, né? E os 5 primeiros tinham passado no concurso que aconteceu no ano anterior para taquígrafo da Câmara dos Deputados. Então, eles iam ser nomeados para a Câmara, aquelas 5 vagas iriam ser abertas, eu estava em 9º, então eu passaria para 4º e entraria com certeza, né? E aí eu fui falar com meu pai no leito de morte dele mesmo, no hospital, e eu falei assim, olha pai, saiu hoje o resultado do concurso de taquígrafo do TST e eu passei, eu vou ser taquígrafo, que eu falei com você anos atrás, que eu ia começar a estudar taquigrafia e tudo mais, eu passei. Aí ele falou para mim assim, eu sempre soube que você tinha capacidade, eu só não queria que você sofresse, porque eu sabia que esse caminho ia ser um pouco mais difícil. Taquigrafia é muito diferente, não é muito comum e tudo mais. Eu sempre acreditei em você, mas eu não queria que você sofresse. E parabéns, desse jeito. Ele morreu uma semana depois, dia 9 de janeiro, dia do meu aniversário. Ele morreu. Mas então, pelo menos eu consegui dar a notícia para ele. Eu passei aí anos e anos, quebrando a cabeça, errando, sem ser aprovado em nada, mas eu não desisti, e eu consegui passar. E ele, pelo menos essa notícia eu consegui dar para ele, né? Então, esse tipo de coisa das pessoas duvidarem e tentarem te desmotivar, nem sempre é pelo seu mal. Ele tentou né? blindar o seu sofrimento, né? Então, tem muito pai, muita esposa, muito marido, filho, etc., que fala esse tipo de coisa para tentar proteger. Olha, será que você não vai sofrer muito nesse caminho de concurso? Fica aí no seu estágio, na empresa que você está. Isso aqui em São Paulo deve acontecer muito. Nossa, que... né?
Então, nem sempre... a gente estava falando sobre essas desmotivações assim, que acontecem. Nem sempre é para o seu mal. Às vezes a pessoa que faz é para o seu bem, mas o jeito... Elas não entendem. Mas quer te proteger, você tá tentando blindar. Quer blindar a pessoa do sofrimento. Ser concurseiro é um caminho muito solitário. E quem não é concurseiro, muitas vezes não vai entender. Então, esse livro aqui, ele é um companheiro que entende o que você está passando. E hoje não existe hoje. Porque às vezes você vai ser o único da sua família que está fazendo concurso. Ninguém vai entender que no sábado ou no domingo, o almoço de família, você vai falar, olha, eu não posso porque eu tenho que estudar. Mas não é? Nossa, mas como o Thiago eu nunca venho aqui, o Thiago vem aqui, eu venho aqui. Exatamente. Não, mas minha prova é semana que vem. Pô, mas o que custa ficar 1h30 aqui isso aconteceu comigo. O pior é se ele não passar nesse concurso. O Alexandre Meirelles, que já deu entrevista para vocês aqui também, né? Ele fala que teve um casamento de um amigo dele, ele foi na igreja, viu o casamento, parabéns e tal, voltou para casa e foi estudar. Não foi para festa de casamento, né? Então, muita gente, quem não está nesse mundo dos concursos não vai entender isso. Pô, você não foi na minha festa de casamento, cara. Eu joguei lá a caixa de uísque. É como se fosse que o cara. É como se fosse assim, eu não quero ir. Não é que o cara não quer ir. Não, aí pensa, ó, o Thiago não participa dos almoços de família. O Thiago perdeu o aniversário de fulano. O Thiago não foi no casamento de ciclano. E ainda não passou no concurso que ele fez. Pois ainda vem a cobrança, tempo, né? Tá perdendo tempo ainda, não passa o concurso. E ainda vem a cobrança. Eu posso falar?